E aí, já parou para pensar que o tempo pode não ser só algo que passa, e sim uma ferramenta que a gente pode de fato moldar? É exatamente isso que a gente vai analisar hoje, mergulhando nas ideias do Dr. Benjamin Hardy e do Blake Erickson. E olha, o papo aqui não é sobre gerenciar horas ou organizar a agenda, é muito mais profundo. É sobre transformar a nossa própria psicologia para conseguir um crescimento absurdo, exponencial. Bora lá? Essa frase do Peter Thiel é perfeita para começar, né? Porque ela vai direto ao ponto. A ideia de que existem, sabe, uns segredos, uns princípios meio escondidos que, se a gente descobre, podem destravar um crescimento gigantesco. E a grande tese aqui é que talvez o maior desses segredos seja justamente repensar a nossa relação com o tempo. Parar de vê-lo como um rio que só corre e começar a enxergá-lo como uma ferramenta que a gente pode usar a nosso favor. Pensa um pouco nisso aqui, de verdade. A maioria de nós, né, a gente vê o tempo como uma linha reta, constante, algo que a gente não controla, simplesmente acontece. Mas e se for justamente essa ideia, essa crença, a maior coisa que está travando o nosso crescimento? É uma pergunta que chacoalha tudo e ela é o ponto de partida para a grande mudança de mentalidade que a gente vai detalhar a seguir. Bom, então o nosso mapa é este aqui. A gente vai passar por 5 princípios-chave que, quando a gente junta tudo, formam um modelo novo e super poderoso. Um vai construindo em cima do outro, até a gente ter a estrutura completa para pensar e agir de um jeito totalmente diferente. Então vamos lá, primeiro princípio. A gente precisa de um novo modelo para pensar o tempo. E, sério, para deixar bem claro, isso aqui não tem nada a ver com dica de produtividade, tá? É uma mudança fundamental de como a gente vê as coisas. É sair daquela visão linear, onde o tempo só acontece com a gente, e ir para uma visão exponencial, onde o tempo vira algo que a gente pode ativamente moldar e usar. Ok, com esse novo modelo na cabeça, a gente chega ao segundo princípio: usar o futuro como um filtro. E cara, essa ideia é simplesmente genial. Pensa só, as nossas ações de hoje, elas não são só uma reação ao que já passou. Na verdade, elas são puxadas pelo futuro que a gente quer construir. O futuro vira a nossa ferramenta mais poderosa para agir, agora, no presente. E isso tem a ver com um conceito que eles chamam de enquadramento psicológico. Imagina que é tipo a lente dos seus óculos, a forma como a gente enxerga o mundo. A sacada do Hard e do Erickson é que ter um objetivo futuro, um objetivo gigante, muito claro, redefine completamente essa lente. A gente começa a perceber coisas diferentes, a valorizar outras coisas e, mais importante ainda, a simplesmente ignorar o que não importa no nosso dia a dia. E essa imagem aqui mostra o processo perfeitamente. É como um funil, saca? Lá em cima, no topo, a gente coloca uma meta absurda, gigante, daquelas que parecem impossíveis. Essa meta vira um filtro super potente. Na hora, ela já separa o que é importante, o sinal, de tudo que é só distração, o ruído. Só o que realmente move a gente para perto daquele objetivo gigante consegue passar pelo funil e vir o que a gente faz hoje. Ok, agora a gente chega no terceiro princípio. E esse aqui parece que vai dar um nó na cabeça. A ideia é, para acelerar um crescimento em 10 vezes, a gente precisa aprender a desacelerar o tempo. Como assim, né? Não faz sentido nenhum. Mas calma, a chave é que a gente não está falando do tempo que o relógio marca. Então, qual é o pulo do gato? Nesse modelo, tempo é medido pela distância que a gente percorre em direção a um objetivo. É quase como na física, sabe? Tempo e distância estão ligados. Então, desacelerar o tempo significa, na prática, avançar mais, cobrir mais terreno em menos tempo de relógio. Olha só essa imagem, ela deixa tudo super claro. O objetivo é o mesmo nos dois casos, ir de 1 para 10 milhões. O caminho A, que a gente pode chamar de tempo rápido, leva 10 anos. O tempo do relógio passou voando uma década inteira. Já o caminho B, o tempo lento, faz a mesma coisa em um ano só. Ou seja, o tempo, medido pelo progresso que foi feito, foi 10 vezes mais lento e, por isso, 10 vezes mais poderoso. A questão não são as horas que passam, mas o que a gente consegue fazer dentro delas. É a densidade do progresso. Essa frase do Elon Musk é exatamente sobre isso. Se você coloca uma meta para daqui a 10 anos, não tem senso de urgência, né? Fica tudo muito longe, muito confortável. Agora, quando a gente coloca prazos super agressivos, quase impossíveis, a gente é forçado a ser eficiente, a achar o caminho mais curto. A gente é obrigado a desacelerar o tempo e fazer cada momento valer a pena. Essa é uma ideia que pode ser meio dura de ouvir, mas é muito poderosa. Se a gente não está progredindo rápido, se a gente não está desacelerando o tempo do jeito que falamos, bom, o relógio não para. Os anos passam voando
E aí o tempo acaba expondo a nossa falta de avanço. A gente acaba num futuro que a gente não escolheu de verdade. A meta é o contrário, é fazer o tempo trabalhar para a gente, é ser promovido pelo tempo, conseguindo crescimento de décadas em apenas alguns anos. Beleza, isso tudo nos leva direto para o quarto princípio, que é sobre escala. Depois que a gente ajusta a mentalidade e define o foco, o próximo passo é multiplicar. É aqui que entra a alavancagem para a gente quebrar aquela barreira que todo mundo tem, as 24 horas do dia. Tudo começa aqui, no 1x. É o tempo, o esforço e o resultado de uma pessoa só. É o ponto de partida. Só que para ter aquele crescimento exponencial que a gente está falando, ficar no 1x é a receita certa para o esgotamento e para um progresso super lento, linear. E é aqui que o jogo muda. Para ir além do 1x, a gente precisa usar essas táticas. E a mentalidade é o mais importante. Não é só sobre delegar a tarefa, sabe? É muito mais estratégico. É sobre alavancar o tempo dos outros. Seja contratando alguém que é especialista naquilo, fazendo parcerias, adquirindo conhecimento que outra pessoa levou anos para construir, ou usando redes de contatos e outros recursos. O objetivo final é conseguir empilhar centenas, talvez milhares de horas de outras pessoas, todas focadas naquele nosso objetivo principal. E agora o último princípio que amarra tudo. É sobre como a gente lida com o nosso passado. Porque assim como o futuro, o passado também pode ser uma ferramenta. O problema é que se a gente não souber usar direito, ele vira uma âncora que prende a gente e dita o que a gente faz hoje. E o contraste aqui é gigantesco, olha só. No modelo antigo, linear, o passado dita o que acontece agora, e a gente fica preso nos mesmos padrões, é a tal da âncora. Já no novo modelo, é o futuro que a gente está criando que nos puxa para frente. E o passado? A gente ressignifica ele. Ele vira um recurso, sabe? Um banco de dados cheio de experiências para alimentar essa nossa jornada. E essa é a grande virada de chave. Combustível de foguete. Que metáfora incrível, né? O passado para de ser aquilo que nos define e vira literalmente o combustível. Todas as experiências, os acertos e, principalmente, os erros. Tudo isso vira energia, vira aprendizado para aquele futuro gigante que está agora mesmo moldando o que a gente é e o que a gente faz. Então, para a gente fechar e amarrar tudo, são essas 5 chaves que se conectam. Primeiro, remodelar nossa psicologia do tempo. Segundo, usar um futuro gigante como filtro. Terceiro, desacelerar o tempo fazendo mais e menos tempo. Quarto, se duplicar usando alavancagem. E, por fim, transformar o passado em combustível. Isso leva a gente de volta para o começo de tudo. Lembra daquela frase do Peter Thiel sobre existirem segredos a serem descobertos? Então, entender e, mais importante, aplicar esses princípios, a ideia de que o tempo não é algo que acontece com a gente, mas sim uma ferramenta que a gente pode usar, esse é um dos segredos mais poderosos que existem. Um segredo que pode destravar um crescimento que a gente achava impossível. A pergunta que fica no final é: como essa ferramenta vai ser usada?